Em Lucas capítulo 8, versículo 30 em diante, a palavra fala assim: E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios, e rogavam-lhe que não os mandasse para o abismo. E andava ali pastando no monte uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, e assim concedeu-lhe. Olha só o que está acontecendo aqui. Jesus ele atravessa um lago para ir ao encontro de um homem que havia há muito tempo que ele já estava endemoniado. A palavra fala que ele tinha uma legião de demônios. Uma legião de demônios era 6.000 demônios, ou seja, uma legião romana é equivalente a 6.000 soldados. Então nós imaginamos que seria uma legião de 6.000 demônios que estava infiltrado na vida daquele homem. E aquele homem já não conseguia mais dormia, estava vivendo em opressão, debaixo ele não conseguia mais, a palavra fala que ele vivia nos sepulcros, e Jesus foi naquele lugar porque amou a vida daquele homem. Quem sabe você está vivendo uma situação difícil também. Às vezes a pessoa está possessa, às vezes ela anda isolada, sem dignidade, vivendo entre os mortos como aquelas pessoas estavam vivendo ali, como aquele endemoniado estava vivendo, mas Jesus foi ali justamente para libertar aquele homem. Muitas pessoas hoje estão presas em vícios, muitas pessoas estão presas em pecados, em opressões, longe da família, longe de Deus, sem identidade, sem paz. Mas a palavra fala em João 10:10: O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus ele vem para dar vida e vida com abundância. Aqui no versículo 30, Jesus ele pergunta para aquele endemoniado: Qual é o teu nome? E aí o endemoniado responde: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Existiam muitos demônios residindo na vida daquele homem. Não importa o tamanho do seu problema, Jesus ele tem poder sobre vícios, sobre opressão, sobre traumas, sobre forças espirituais. A palavra fala em 1 João capítulo 4, versículo 4, que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Jesus ele valoriza uma vida acima de todas as coisas. Existia ali pastando uma manada de porcos, e a palavra fala que quando o endemoniado se prostrou diante de Jesus e falou assim: olha, não nos mande para fora desta terra, mas permita com que a gente entre naquela manada de porcos. E Jesus falou então, ordenou que eles fossem. Por quê? Porque os demônios têm que se submeter às ordens de Jesus. Debaixo da autoridade de Cristo ninguém manda, meu irmão. Sabe por quê? Porque ele tem todo o poder nos céus e na terra. Para Deus você vale muito mais com que qualquer tipo de riqueza. Para aqueles homens o que era mais valioso era aquela manada de porcos, mas para Jesus o que era mais valioso era a vida daquele homem que estava endemoniado. E ele também olha para você, olha a sua dor, olha a sua situação, sabe exatamente o que está dentro do teu coração, e ele quer te libertar, ele quer te curar, ele quer te salvar, ele quer te restaurar por completo. Ele atravessa mares para te alcançar. Marcos 8:36 fala assim: O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se ele perder a sua alma? A transformação foi por completo. Assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, aquele homem ficou. Quando aquele homem foi liberto, ele estava ali, apenas declarando o seu amor por Cristo. Porque aquele homem vivia oprimido no meio dos sepulcros, não conseguia dormir, não conseguia se alimentar, estava totalmente dominado pelas forças das trevas. E quando Jesus libertou, ele se assentou aos pés de Jesus e falou: Senhor, permita-me que eu vá contigo, que eu te acompanhe, que eu testemunho quão grandes coisas o Senhor já tem feito na minha vida. E Jesus falou: não, você vai voltar para os seus, você vai voltar para a sua terra, para os seus familiares, você vai testemunhar na sua terra quão grandes coisas o Senhor tem feito na sua vida. Jesus ele não melhora, Jesus ele transforma a vida da pessoa. Quem encontra Jesus vive uma mudança real. Em 2 Coríntios 5:17 fala que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo.
Todo transformado recebe uma missão. Aquele homem falou assim, Jesus falou para ele, você vai voltar para sua casa e você vai testemunhar. A tua missão agora é essa. Você vai testemunhar com grandes coisas o Senhor tem te feito. E aquele homem voltou para sua casa e começou a contar quão grandes coisas o Senhor tinha feito para ele. O seu primeiro campo missionário foi a sua casa, foi a sua família, foi o seu ambiente. Muitas vezes Jesus ele liberta a pessoa que está presa, a pessoa que está destruída e envia esta pessoa transformada para testemunhar quão grandes coisas o Senhor tem feito. E a pergunta final é: você precisa de libertação ou você já está testemunhando o que Jesus já fez na sua vida? Deus quer trabalhar no teu coração. Apenas abre o teu coração para Ele e seja uma testemunha viva daquilo que Ele já tem feito na sua vida. Que você possa compartilhar essa mensagem, que Deus te abençoe e abençoe toda a sua família em nome de Jesus.